Há 50 anos foram 5 os sócios fundadores que assinaram a escritura de fundação do Terceiro Automóvel Clube. Passados 50 anos é tempo de recordar toda a história e percurso, mas também a evolução, com a certeza que esta história continua a ser contada. Vem um pouco no seguimento de umas brincadeiras que já se faziam, que se chamavam as provas clandestinas, que já agregavam a certo número de pessoas e isso levou também a criar o entusiasmo e a necessidade que havia de se conseguir fazerem provas legais com todas as condições de segurança e conforme as leis. Foi isso um pouco que fez com que este movimento que já existia começasse a pensar em formar uma coletividade, um clube. Eu sempre vivi embrenhado com carros, o meu avô tinha carros e tal, mas sempre gostei de automóveis. O desporto de automóvel foi realmente uma coisa que me entusiasmou sempre muito. E então pensámos em fundar um clube, não é? Um clube de automobilismo, e foi isso que conseguimos fazer. Levou muito tempo, tivemos uns anos ainda no tempo de outra senhora em que não era fácil fazer isso, e ao fim de uns 10 anos, ou 8, 10 anos, então sempre se conseguiu fazer a escritura da fundação do Terceiro Automóvel Clube. Movidos pela paixão dos ralis, pela adrenalina ao volante e pelo som dos motores, depois de ultrapassarem as burocracias, a escritura oficial foi feita há 50 anos, numa altura onde com pouco se fazia muito, e o primeiro campeão de ralis na terceira dá a prova disso mesmo. É diferente, não é? As coisas foram evoluindo. Naquele tempo os carros eram diferentes, 240 euros um carro inguiável, não é? Mas naquele tempo fazia-se milhares com o registro que a gente tinha, não é? E os rallies a gente fazia com os carros do dia-a-dia, não é? A gente tinha aquilo com suspensões, uns amortecedores, umas molas e pouco mais, não é? E era com esses carros. No outro dia, se a gente partisse o carro, íamos a pé para o trabalho. Agora já tudo tem carros próprios para rallies e preparados, e não é o carro para ir trabalhar. No meu tempo era o carro de trabalho. O 26 de maio de 1975 marcou o desporto motorizado na Ilha Terceira e permitiu levar os ralis a outro patamar com maior divulgação. E apesar dos tempos serem outros, o desporto automóvel continua a reunir várias pessoas. Os ralis continuam a ser uma paixão, estou convencido que sim, e a presença de toda esta gente, desde os da nossa altura, da nossa idade, aos que mantêm o clube de pé, e as provas, os ralis, como disse, nas várias ilhas, que são 5 ilhas em que se partilha, em que se faz ralis, 5 ilhas, não 5 clubes. É a prova que existe de que tudo, e toda esta gente, nomeadamente no Terceiro Automóvel Clube, que tem maior conhecimento, falo sem pagamento qualquer, a não ser a satisfação de pôr as provas na estrada e depois verem quão boa ela foi e quanto as pessoas gostam ainda deste desporto. A vertente social pode ser diferente nos dias de hoje, mas o Terceiro Automóvel Clube será sempre um ponto de encontro, além das suas provas. O TAC tem mantido a sua sede muito ativa, muito frequentada, tem feito alguns eventos para trazer o público, os sócios, até à sua sede. Temos cativado novos sócios, temos cativado sócios que estavam, digamos assim, desligados do clube há muitos anos e que voltaram à casa, digamos assim, quiseram regularizar as suas cotas, têm orgulho em pertencer ao Clube TAC, e eu costumo dizer que o TAC é mais que um clube, porque no TAC sente-se o desporto, sente-se a sede, sente-se uma história, porque não há rivalidades, não há aqui Benfica, não há Sporting, não há Porto, não há... Portanto, é um clube de unificação, como eu costumo dizer.
Foram vários os momentos que permitiram assinalar e celebrar os 50 anos do Terceiro Automóvel Clube, mas em dia de aniversário esta comemoração no Salão Nobre de Angra do Heroísmo foi de destacar nas bodas de ouro. Celebrar a história de todos os que por cá passaram, este é o segundo dia mais importante da história do clube. O primeiro foi quando os seus 5 sócios fundadores assinaram a escritura: Luís Gabriel Martins, Joaquim do Carmo, Luís Brás, Jorge Azevedo e já falecido Amândio Pastor. Desde a primeira prova que se fez, desde o primeiro rally, desde a primeira perícia, desde a primeira prova todo o terreno, fomos pioneiros nos Açores, e o TAC foi muito pioneiro em muitas áreas. Portanto, o TAC tem vindo crescendo, tem vindo se adaptando aos novos tempos, que assim obriga, não é? E acho que são 50 anos de história que muito orgulham os angrenses, os terceirenses e os açorianos também. Até porque é um clube de ilha, não é apenas um clube de Angra do Heroísmo. Sim, eu sempre fiz questão de referir isso. Hoje estamos cá a celebrar aqui nos Passos do Concelho de Angra. Podíamos estar na Praia da Vitória, para nós era igual, não podemos estar nos dois sítios. Sentimos acarinhados pela toda a ilha, pelas duas câmaras, que estão sempre abertas a propostas nossas e nós a colaborar com eles sempre que somos solicitados. E como sempre durante 5 anos venho a dizer, é um clube de ilha, não é de Angra, costumo dizer, é o Terceiro Automóvel Clube e já extravasa um bocadinho a ilha, não? Somos um clube fortemente implementado nos Açores e também além fronteiras. São muitas as pessoas a colaborar, a manter o espírito de amizade e boa disposição deste clube. Atualmente, com cerca de 500 sócios ativos, ficam os votos de uma longa vida. Em nome do município, manifestar a nossa confiança no futuro do clube. É uma instituição sólida, é uma instituição que nós esperamos que pelo menos mais 50 anos, para não dizer pelo menos mais 100, cá esteja e continue a produzir os bons resultados que tem produzido até agora. Nós temos mantido com esta instituição uma relação de colaboração mútua que tem sido muito proveitosa e que tem beneficiado todos nós. Beneficia, obviamente, também o desporto automóvel e também aqueles que gostam dele, mas beneficia todo o concelho e toda a nossa população. Por isso, muito obrigado ao TAC, votos de uma longa vida. A nossa ligação ao TAC é antiga. Continua e continuará a sê-lo, dado que reconhecemos a esta instituição o mérito e o exemplo na defesa de uma modalidade desportiva muito querida de todos os terceirenses. A Câmara Municipal da Praia de Vitória tem sido e continuará a ser uma parceira ativa do Terceiro Automóvel Clube. Estamos conscientes do impacto positivo que esta instituição tem na nossa comunidade, ao nível desportivo, económico, turístico e cultural, e reafirmamos aqui o nosso compromisso com a sua missão e com o seu futuro. Com parcerias também se pensa no futuro do TAC, que atualmente apresenta-se estável a nível financeiro e a ser um exemplo de crescimento no ramo desportivo açoriano. O aumento da qualidade das provas tem vindo a ser reconhecido, o caminho é para continuar. Quero reativar as modalidades não motorizadas, porque por falta de treinadores, que é um problema da ilha, não só do TAC, especialmente na área da formação, que é a área que nós dedicamos, quer durante anos, na natação, basquetebol, voleibol e outras. Queremos aos poucos reativar essas áreas. Queremos manter a nossa sede, fazer obras de manutenção, cuidar da nossa história do nosso clube. Neste momento temos uma comissão a reunir 3 volumes, vai ser em setembro o primeiro volume de história do TAC, principalmente fotografias, e estes 50 anos serviu de alavanca para que toda a história que estava perdida, estava um bocadinho espalhada em casa das pessoas, dos pilotos, que até eles já estavam esquecidos que as tinham. Um dia de emoções a recordar a história de um clube que já é grande, mas que se quer ainda maior e com muitos mais quilómetros de conquistas. Com segundas e terceiras gerações já aqui presentes, há vontade de manter o que foi construído. Será que iremos festejar o seu centenário? Eu desejo que sim, e estou a fazer o possível no que posso fazer, que sim. Tenho 2 filhas e tenho um neto que já diz que quer ir para o TAC, embora só tenha 2 anos. Mas ainda hoje de manhã, quando chegou à minha casa, queria ir para o TAC. Quando é que queres ir? Para o TAC.
Não, ainda não vê o TAC como o TAC, mas vê um lugar onde se convive, onde se brinca também e onde existe muita amizade. Em dia de festa também foi lançado um selo comemorativo em conjunto com o Núcleo Filatélico de Angra do Heroísmo e os CTT. Há ainda uma medalha e o gosto especial pela apresentação do hino do clube, escrito por Álamo Oliveira com música de Antero Ávila na voz de Carla Rosado. Movidos já há 50 anos pelo espírito empreendedor e inovador, os terceirenses souberam demonstrar o seu melhor desde os ralis, perícias, rampas, todo o terreno, motocross, karting, passeios de clássicos e muito mais. Hoje assim continuam, muitos continuam então empenhados em fazer valer a história até agora escrita. E em boa hora este clube nasceu, permitindo até as melhores memórias da vida de quem por cá passou. Está no meu coração. Está no meu coração.